toda cicatriz, ela conta uma história. Desde 2002, o mês de outubro no Brasil é rosa. Durante todo o mês, a imprensa, órgãos governamentais e profissionais de saúde abordam a prevenção e combate ao câncer de mama e, desde 2011, também de colo de útero. A campanha inicia originalmente em Nova York e hoje é realizada em vários lugares do mundo. O objetivo é a identificação precoce da doença, que é o estágio onde há maior chance de cura. O podcast delas lembra que o autoexame é muito importante, mas não substitui a visita a um ginecologista ou mastologista e nem a realização de uma mamografia. Saímos do Setembro Amarelo, em que abordamos diversas questões acerca da saúde mental das mulheres, e entramos em um mês em que sua relevância ainda é significativa. Como fica a saúde mental de mulheres que passam pelo câncer de mama, das que perdem os cabelos ou mesmo das que precisam passar pela retirada do seio? No episódio de hoje, conversamos com a psicóloga Virgínia Almeida. Seja muito bem-vinda, Virgínia, e eu te peço para iniciar falando um pouco para a gente sobre a necessidade da mulher de desenvolver ou aprimorar a saúde mental ao lidar com uma passagem pelo câncer de mama. Oi, gente. É um prazer estar aqui no Delas Podcast. E aí, para falar desse assunto, né, que é o câncer de mama, né, e como isso pode afetar, né, a saúde mental de tantas mulheres, né? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer percorrer um caminho, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que essa sociedade ela está vendo essa doença, né? O câncer. Eu acho que não é incomum a gente perceber, até das pessoas, né, um pouco mais velhas, de não querer nomear, né, até essa doença, né? E a gente já ouviu até muita gente falando assim, né, o CA, né, que é justamente para evitar falar do câncer. E aí a gente também, quando a gente evita falar de alguma coisa, quando a gente evita nomear, é porque às vezes a gente não está conseguindo lidar com aquilo ali, né? Com a possibilidade daquilo. E o câncer em si, ela é uma doença que ela traz muitos estigmas, né? Primeiro, por ser uma doença em que geralmente as pessoas têm uma compreensão de que o câncer ele é um sinônimo de morte, né? Geralmente essa coisa quando a gente tem que lidar com a morte eminente, né? Então, o câncer, quando a gente fala do câncer, é como se a gente também se aproximasse um pouco dessa noção da nossa finitude, né? Vamos dizer assim. Então, é muito difícil, né? Às vezes a gente nomear, às vezes a gente ter que lidar com essa finitude da gente. E o câncer também ali tem outra questão também, né? A questão daquilo que é um pouco... A gente não sabe explicar, né? Então, assim, a gente efetivamente, entre aspas, assim, a gente ainda não descobriu, né, vamos dizer assim, uma cura definitiva para não se ter mais câncer, né? Então, é como se o câncer ele fosse muito enigmático. E isso causa nas pessoas, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente sente dúvida sobre algo, né? Quando a gente não tem a resposta sobre algo, isso é extremamente angustiante, né? Então, quando se vê esse diagnóstico, muitas vezes a gente acaba lidando com essa angústia, né? Essa angústia da dúvida, né? Esse local também dessa dúvida também do que vai ser, né? E esse contato também com essa finitude, né? Com esse contato também com a morte, né? Muito eminente, né? Então, assim, quando a gente vai falar do câncer em sociedade, a gente vai falar de muitos estigmas, né? A gente fala sobre essa noção de que, tá com câncer é porque, né, tá perto, né, vai realmente vir a morrer. E aí, toda uma sociedade, né, se move em relação a esse estigma, né?
Então, muitas vezes a gente vai ver, né? A gente fica até surpreso como tem pessoas, né, que conseguem e tem até uma força muito grande, né, para lidar com esse momento também, né, do tratamento, né, lidar com esse momento de passagem, né. E aí as pessoas se impressionam, né, como é que essa pessoa conseguiu, né, ser tão assim leve, né, nesse tratamento, né. E aí quando a gente vai entrar em contato com as pessoas, a gente percebe que o câncer não é um sinônimo de morte para essa pessoa. O câncer significa para ela um alerta de vida, né? Mas isso vai depender muito, né, de cada pessoa, né, de como a pessoa encara também o seu tratamento. No início, existe uma certa. Primeiro, às vezes pode acontecer uma negação, ou seja, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, né? Como é que isso foi acontecer comigo, né? E também, nesse início, também um certo choque pela notícia, né? E aí a gente vai perceber, né, que quando se recebe esse diagnóstico, a gente pode até comparar, de certa forma, até com algumas fases do luto, né? E você vê, né, como toda perda que a gente pode comparar com o luto, né? E de certa forma, existe uma perda aí, né? A gente vai falar de uma perda simbólica, né? A gente vai falar sobre essa perda, às vezes, desse seio, né? Que representa muito, né? Uma perda simbólica também de até uma certa imagem corporal que você tem. E você precisa adequar essa nova imagem, né? E então é realmente um desafio, né? Nesse momento. E aí, depois que você passa por algumas fases, né? Essa fase da negação, essa fase, às vezes, um pouco dessa barganha, né? Então você pensa, mas se eu tivesse feito isso, será que não teria acontecido isso? E será que, né? Então, assim, existe todo um processo nesse momento. E aí também existe como integrar, né? Como é que a pessoa integra isso daí, né? Esse diagnóstico com ela, né? E como é que ela vai seguir com esse diagnóstico. Então a gente vai perceber que tem pessoas que conseguem, vamos dizer assim, encarar esse diagnóstico de uma forma bem integrada, ou seja, sei que tenho, né? E chega o momento da aceitação, sei que tenho câncer de mama, compreendo que isso aconteceu comigo, entendo isso e agora vou tentar fazer algo sobre isso, né? E a gente também pode ter alguns outros movimentos, como também a depressão, ou seja, eu nego tanto isso, eu não aceito que isso aconteceu comigo, então isso acaba me deprimindo. E aí, quando isso me deprime, isso acaba, de certa forma, também afetando também o tratamento, né? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de preciso também esse cuidado com a saúde mental da pessoa que tem o câncer de mama. Por ser uma questão muito feminina, né, a vaidade, a cobrança social por um padrão estético específico, a gente, quando fala em câncer de mama, em certas perdas, a gente também está falando em autoestima. Você pode comentar um pouquinho a respeito? A autoestima, esse resgate, né? Ele tem muito a ver, eu acho que qualquer autoestima, ela tá muito, né, atrelada a uma certa aceitação. E aceitação não é você, tem gente que confunde muito, né? A aceitação, ou seja, isso está acontecendo comigo, vou ficar aqui só esperando alguma coisa acontecer e dane-se, não vou fazer nada, né? Para que isso mude. Na verdade, não. A autoaceitação ela tem muito a ver com responsabilidade com você mesmo, né? Então você consegue, em alguns momentos, perceber, eita, eu preciso, né, vamos dizer assim, me esforçar mais, e tem momentos que você, caramba, eu preciso agora dar uma pausa, ficar mais tranquila, né? Então tem muito a ver com essa responsabilidade e também com essa capacidade de ter autocompaixão consigo mesmo, né? E então essa autoestima, como eu venho falando também, tem muito nesse processo da pessoa que está com câncer de mama, essa percepção do que ela pode ou não pode aceitar desse processo. Então, assim,
Tem coisas que vão ser mais difíceis para a pessoa, né, suportar, vamos dizer assim, no processo dela. Mas é importante que ela entenda, né, que todo esse processo aí, né, vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, mas que ela consiga integrar essa história, a história do câncer de mama na vida dela. Porque o nosso corpo, ele assim como, vamos dizer assim, o nosso corpo, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas cada cicatriz que você tem no seu corpo, ele conta uma história. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas desde a cicatriz que você tem no seu joelho, desde a cicatriz que você tem no seu dedo quando você cortou, quando estava cortando um legume lá. Então, assim, esse resgate da autoestima, esse resgate para olhar o teu corpo como um corpo, né, potente. Então, assim, isso tudo é um processo, mas que ele é extremamente essencial para que você reconstitua a tua própria autoestima. Virginia, qual a importância de estar sempre em contato com outras pessoas, né? De ter essa socialização, de ter uma comunidade envolvida, tanto de amigos, parentes, como de pessoas que estão passando pelo mesmo problema? Então, quando a gente fala também desse tratamento todo, né, a gente pode falar também sobre esses grupos, né, que a gente pode observar de mulheres, né, que estão passando pelas mesmas coisas, né, pelos mesmos desafios. E como isso é importante até para a saúde mental também das mulheres. Então, primeiro de tudo, quando a gente vai falar de grupo, a gente vai falar sobre pertencimento, né? Então, esse pertencimento faz com que cada um ali consiga integrar na sua história, né, a doença, né, do câncer, e ali conseguir também perceber que aquilo é a nova realidade da pessoa, né? Então, e quando você também tem a perspectiva de outra pessoa, isso também faz com que você pense de outra forma. Então, vamos supor, às vezes você está pensando, sei lá, certa coisa, enfim, esse copo ele tá cheio de água, enfim, ele é azul, né? E aí tem uma pessoa que ela vai começar a olhar, eita, esse azul ele é bem puxado para o roxo, né? E, e esse copo também ele também tá meio vazio também, né? E ao mesmo tempo esse copo tá nesse lugar, nessa perspectiva. Então vocês podem perceber que pessoas com seus olhares diferentes para a mesma coisa, para o mesmo objeto, isso pode fazer com que a gente pense, eita, caramba, né? Esse copo também, ele tem um pouco de roxo, ele também tá um pouco vazio, mas ele tá em um lugar, então assim, e a gente tá falando de um copo, né? Mas isso pode acontecer com qualquer outra coisa. Então, a gente pode falar de uma realidade de alguém que está em tratamento de câncer de mama, a gente pode falar de vários tipos de realidade, né? E o grupo tem esse poder da gente conseguir mudar um pouco a nossa perspectiva sobre um mesmo objeto, vamos dizer assim, uma mesma situação. Então, assim, é muito, muito importante também que essas pessoas possam ter contato com pessoas que estejam passando por esse mesmo desafio, né? Para que ela também se sinta suportada, para que ela também possa abrir também o campo de perspectiva sobre aquilo ali que ela está passando, entender também que outras pessoas já passaram pelo aquilo que ela passou, então também é possível passar por aquilo, né? E também quando essa pessoa que já passou por aquilo, ela consegue também ajudar outro, isso também faz com que ela tenha força para ela mesma. Ela, eita, já passei por isso, então eu sei que essa pessoa está passando por isso e eu consigo ajudar ela também. Então, isso é algo que, para a saúde mental, né, é algo espetacular, porque isso faz com que você saia daquela zona que muitas vezes enfim, a pessoa que está em tratamento fica, né? Esse estigma, né? Então, isso faz com que
traga outras perspectivas sobre a mesma situação. Então, é muito importante que uma pessoa possa ter contato com outros iguais e possa também ter esse contato com um grupo, né, de suporte também. E quando a gente vai falar do tratamento do câncer de mama, né, a gente vai falar sobre algumas perdas também nesse processo, né? Então, como uma mulher, né, ela fica vulnerável, né? E aí a gente pode observar que o tratamento do câncer, ele pode, né, ele vai variar, mas geralmente acontece, né, da mulher perder o seu seio, né? E aí, perdendo esse seio, né, através da mastectomia, a gente vai perceber, né, que muitas vezes essa mulher ela vai ter uma dificuldade aí, né, com essa autoimagem, né? O que que esse seio representa, né? Mas eu acho que é uma coisa muito interessante da gente colocar aqui é que já existem alguns estudos, né? Eu posso até colocar aqui depois, né, um estudo falando exatamente que para mulheres, né, mais jovens, porque o câncer de mama também ele não só acomete mulheres, né, depois dos seus 40 anos, mas também mulheres jovens, a gente pode identificar que nessas mulheres mais jovens, o grande problema não era só perder o seio, né? Não era o principal problema. No tratamento, o principal problema era exatamente perder o seu cabelo, né? Que é exatamente um dos fatores, né? Que acaba acometendo as pessoas que fazem a quimioterapia. E aí, é muito interessante isso, porque o que acontece? Quando se cai esse cabelo, não tem como você ter mais a liberdade, vamos dizer assim, de quem acessa a tua história. Então, fica claro que você está passando por um tratamento de câncer, né? Já pela sociedade, já é visto, né, uma pessoa que está careca ou com algum lenço, algum adereço, né, cobrindo o seu cabelo, e geralmente sendo mulher, fica claro, né, para aquelas pessoas ali ao redor que aquela pessoa está passando por um tratamento de câncer. E aí é muito interessante, né, nesse estudo que se apresenta, que as mulheres dizem, eu não me sinto bem, né, quando isso fica, vamos dizer assim, externo, né? E eu acho muito interessante que as pessoas, né, em geral, geralmente elas gostam de escolher quem é que vai saber sobre a nossa história, né? Então, assim, tem coisas que são íntimas minhas que eu não quero que, sei lá, outra pessoa que tá passando na rua, num parque, que essa pessoa saiba da minha história, né? Eu quero escolher para quem eu vou contar a minha história, né? Até pela uma questão de estigma que a gente já falou lá no início, né? Então, assim, é algo que é muito doloroso, né? Perder esse cabelo, justamente porque não tem mais como essa escolha de quem eu vou contar. Ali está dado, ali está colocado para a sociedade e para todo mundo ver que aquela pessoa está passando por esse tratamento de câncer de mama, né? Logicamente, né, que a cirurgia também da retirada da mama também é algo que é extremamente difícil, né? Mas é interessante porque a mulher que passa por isso, ela sabe que também vai haver uma reconstrução em algum momento, né? Então, assim, essa passagem, né, pelo cabelo que cai também é algo muito doloroso. E aí também tem as questões físicas, né? Isso vai variar muito. Tem mulheres que conseguem, né, vamos dizer assim, ter uma vida super ativa, mesmo tomando os remédios, né, todos da quimioterapia, né? E conseguem sim ter uma vida praticamente ativa e normal, né? Entre aspas. E vai ter as mulheres que vão passar por isso de uma forma mais dolorosa, porque o corpo vai sentir mais, né? Então, a quimioterapia, ela vai, né? Enfim, os médicos podem falar sobre isso, mas a quimioterapia, ela vai tanto nas células que estão
com o tumor, né? E são cancerígenas, tanto também nas células também que estão boas, né? Então, por isso que esse baque tão grande, né? Então, assim, são questões que isso afeta muito a qualidade de vida da pessoa que está com câncer, né? Então, isso vai, logicamente, deixando a pessoa muito, às vezes, muito vulnerável, né? E muitas vezes, vamos dizer assim, com uma vida muito monotemática, né? Então, a vida dela tá. O principal tema é o câncer, né? E isso é algo que geralmente isso dói, isso é cansativo, as pessoas ficam cansadas, né? As mulheres ficam cansadas. Então, isso é algo que é importante a gente falar, né? Que são alguns dos desafios que essa mulher ela acaba passando nesse tratamento. Sim, a mulher vai sofrer em vários momentos um processo de luto mesmo, né? Então, esse processo, né, como a gente falou, né, da descoberta também da doença e depois de ter que passar por também uma cirurgia de retirada da mama, existem muitos processos aí que a gente pode comparar com o processo de luto, né? E aí, a grande questão é como se reencontrar de novo nesse corpo, né? Como se olhar no espelho e ainda perceber, sim, que você é mulher, né? E é muito interessante eu acho muito interessante porque a gente percebe, então, que não é um órgão sexual, vamos colocar assim, porque o seio em si não era para ser, né, um órgão sexual, vamos dizer assim, mas ele acaba sendo, né, um órgão sexualizado. Então, de certa forma, a gente percebe que mulher não é um órgão sexual. Ser mulher não é ser um órgão sexual, ou ter, sei lá, a vulva, ou ter também um aparelho reprodutor feminino, ou ter o seio, ou não ter. Quando a mulher, né, ela vai nesse processo, é bem possível perceber que quando ela vai tentando se reencontrar como mulher, ela vai percebendo que o que é ser mulher não é estar em um órgão. Sim, aquilo também faz parte também de como você se constitui como uma mulher. Porém, aquilo não é somente aquilo, né? Ser mulher não é ter seio, ser mulher não é ter um aparelho reprodutor, enfim, feminino, ou seja, ter vagina, ter o útero, ter a vulva e os ovários, né? A gente se torna mulher, então a gente tem outras coisas que nos constituem como mulher e como a gente se identifica, né? Como esse ser mulher. Então, é muito interessante a gente perceber esse reencontro, né, do que é ser mulher. E isso realmente é um processo que todas vão passar, e aí é um processo individual, né? E como é importante essa mulher ter esse suporte, né? Para que ela possa resgatar e conseguir se reencontrar nesse novo corpo, né? Para algumas mulheres vai ser mais fácil, para outras vai ser bem mais difícil. Isso tudo vai representar, isso tudo vem da representação do que significa esse seio, do que significa, vamos dizer, esse cabelo e essas mudanças todas no corpo, né? E essa perda desse seio, né, esse luto que acontece, é algo que a gente pode sim, né, identificar nessas mulheres que são afetadas pelo câncer de mama, né? E aí, eu acho que é importante a gente voltar um pouco, né? O que é ser mulher na nossa sociedade? O que é ser feminina, vamos colocar assim, né? Eu acho que, por mais que a gente esteja, né, desconstruindo, né, vários conceitos sobre o que é ser mulher, sobre a feminilidade. Então, assim, a gente sabe, né, que muitas vezes esse seio, a gente cresce com essa ideia que esse seio farto, ele é um seio que representa fertilidade, ele é um seio que representa disponibilidade sexual, né? Então, assim, é muito difícil, né, para uma mulher tentar desconstruir um pouco, né, o que é isso e como agora se encontrar nesse novo corpo, né? E aí também a gente vai falar também sobre também o cabelo, né? Eu acho que o cabelo também na nossa sociedade
Por mais que a gente esteja, né, pensando mais sobre esses padrões, né, enfim, do que uma mulher pode utilizar ou não, né? Então, a gente sim, a gente está mais liberta, né, de formas gerais, mas ainda assim o cabelo, né, o cabelo grande, né, ele representa como você é feminina, esse cabelo, ele é algo que traz uma identidade, né, ele mostra quem você quer ser, né, e então você colora esse cabelo, você corta esse cabelo, você comunica algo, né, com esse cabelo. Então, assim, é muito complicado para essa mulher agora tentar se encontrar nesse corpo. Pode existir esses movimentos e é muito importante estar atento a esses movimentos da pessoa que está passando por esse tratamento, né? Porque quando a gente vai ver, já existem muitos estudos, né, que realmente conseguem perceber uma ligação, né, da tua saúde mental com a resposta que o teu corpo dá em relação ao tratamento, à quimioterapia. Mas é importante a gente entender também que não é porque uma pessoa integra isso à história dela, né, ou seja, ela consegue se movimentar, né, através do seu tratamento, isso não quer dizer que a pessoa também não vai ter dias difíceis, dias tristes, que não vai doer, que ela não vai se sentir mal às vezes e que ela não vai chorar, não vai dar desespero. Isso não quer dizer que a pessoa não vai passar por isso, mas significa que a pessoa conseguiu aceitar que aquilo aconteceu com ela e que ela pode sim fazer algo sobre isso. O câncer, ele não escolhe as pessoas, enfim, não é uma coisa que você foi castigado, enfim. Então é importante sim, né, que se, primeiro de tudo, existe essa aceitação de que aquilo aconteceu, mas que o que é que eu vou fazer com isso, né? O que é que eu posso fazer com isso, né? E aí isso vai transparecer na autoestima, né? Então, assim, vão ter pessoas que conseguem, né, enfim, usar perucas, né? E gosta de utilizar perucas diversas. Tem gente que nesse processo vai tentar fazer coisas diferentes, né? Hobbies diferentes, né? Até se reencontrar artisticamente em algum estilo artístico, né? Então, assim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que a gente consegue perceber é que quando você tem uma autoestima, né, um pouco mais equilibrada, é quando você consegue integrar. Isso é para qualquer pessoa, tá, gente? Quando você consegue integrar melhor a sua história, aquilo que aconteceu com você, que você também não tem culpa, e aquilo que as pessoas fizeram com você também, que você também não tem culpa, mas como é que tu vai conseguir aí, de certa forma, conseguir ferramentas emocionais e ferramentas físicas, enfim, para lidar com todas essas questões que aconteceram, né? Então, a autoestima ela perpassa muito por essa autoaceitação, que é extremamente importante para qualquer pessoa. É isso por hoje. Muito obrigada, Virgínia, pelas suas respostas aqui para o podcast delas. A gente lembra vocês que em outubro a gente está com uma programação muito especial, feita com muito carinho e força para você. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista. Esse foi o podcast delas. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter é @delaspodcast.